Irmãos, na última reunião, nós, vendo este tema, nós falamos sobre, sobre o serviço como parte deste andar digno que Deus preparou para os seus filhos em Cristo Jesus desde antes da fundação do mundo. E nós vimos aqui no capítulo 4, e terminamos a nossa fala naquele dia, digamos assim, dentro deste ambiente, onde todos os filhos de Deus têm participação, ou foram chamados para servir com uma medida que o próprio Senhor repartiu com eles. Então vimos naquele dia que ninguém está excluído, ninguém está de fora. Todos estão participando, porque são membros do corpo de Cristo. E o que eles estão fazendo? Eles estão cooperando com o Senhor na edificação do próprio corpo. Então todo o trabalho que eles realizam, realizam como vasos de barro, como cooperadores, para a edificação do corpo de Cristo. O versículo 16 fala da justa cooperação de cada parte, faz com que o corpo efetue o seu próprio aumento, e então ele é edificado em amor. E depois avançamos mais um pouco, e vimos que esta edificação do corpo não é outra coisa senão formar Cristo em cada um daqueles que o próprio Senhor chamou e salvou para a sua glória. Terminamos vendo aí no versículo 22, que esse trabalho de edificar o corpo, ele coopera para que o velho homem que foi rejeitado por Deus seja despido, ou retirado, e o novo homem, que é Cristo Jesus, seja vestido, seja formado em cada um dos membros. E aí nós temos então o cabeça e o corpo, como Paulo tão bem descreveu neste capítulo 4. E falamos naquela ocasião que esta obra ela não pode ser feita por um único membro. Ou seja, esse trabalho que nós fomos chamados para participar, cooperar com Deus, cooperar com o Senhor, porque é Ele que está edificando a sua casa, a sua igreja, mas nós somos cooperadores de Deus. E essa cooperação ela é corporativa, ela inclui todos os membros. E se por alguma razão ficarmos do lado ou concluirmos que podemos alcançar tudo aquilo que Deus tem para a nossa vida sozinhos, isolados, erramos, porque o Senhor nos colocou exatamente neste ambiente, onde nós participamos com a nossa medida, mas nós precisamos também desesperadamente, ou totalmente, que os outros contribuam com a nossa vida, ou ministrem na nossa vida aquilo que procede do Senhor mesmo. Então hoje nós vamos avançar um pouco mais, e eu preciso fazer algumas considerações aqui no início, que elas são necessárias, algumas verdades que precisam ser bem fundamentadas, bem escritas no nosso coração, no nosso entendimento, porque nossa tendência é de esquecer as coisas rapidamente, e se isso for esquecido, perdemos aquilo que o Senhor tem nos concedido. Eu queria inicialmente olhar com você um pouquinho no capítulo 5, a partir do versículo 8.
precisamos compreender bem, né, que é esse caminho para o qual fomos chamados em Cristo Jesus. Paulo diz aí: pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. Então esse caminho digno, né, é um caminho totalmente construído, né, baseado na luz, que é o próprio Senhor. Nós vemos, né, lá em Gênesis, no comecinho do livro de Gênesis, que a primeira providência que Deus tomou quando está refazendo, digamos assim, a terra, né, para colocar nela o homem e as demais coisas, a primeira providência que Deus tomou foi fazer separação entre trevas e luz. E vemos ali que tudo que Deus fez e chamou de bom foi feito na luz. E Deus chamou a luz de dia e a noite de trevas. Então quem colocou o nome, né, na luz foi o próprio Deus. E quem colocou o nome nas trevas também foi o próprio Deus. Deus mandou Adão colocar nome em todas as demais coisas, exceto na luz e nas trevas. Ele mesmo colocou. E Paulo está dizendo aqui que quando estávamos separados de Deus, mortos, né, em nossos delitos e pecados, nós habitávamos as trevas, né? Eram as trevas que estavam sobre nós. Mas agora, como filhos de Deus, né, não estamos mais nas trevas. Estamos na luz. E há um caminho na luz. Paulo, escrevendo aos Colossenses, né, ele diz que, capítulo 1, versículo 13, né, que o Senhor nos transportou, né, do reino das trevas. Ele nos tirou das trevas. E ali em Colossenses ele diz que nós fomos colocados no reino do Filho do seu amor. Então a igreja, né, os salvos, os remidos, aqueles que nasceram de novo, né, eles estão na luz. E portanto há um caminho na luz, que só os filhos de Deus conhecem, né, e podem andar nele. Né, e foram remidos exatamente para isso, né, para que andem na luz. Então isso é muito importante, né? Outrora erais trevas, agora porém sois luz no Senhor. Então andai como filhos da luz. Seria uma loucura, né? Um contrassenso, né? Uma aberração, alguém que é filho da luz, né, continuar andando nas trevas. Quer dizer, isso é algo que contraria tudo que está no coração, né, na mente de Deus. Foi o que o nosso irmão Celso, né, estava compartilhando no começo. Né. Retorne para o capítulo 4, versículo 17. Paulo disse assim: isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como andam também os gentios, na vaidade de seus próprios pensamentos. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, né? Então veja bem, irmãos, que aquilo que Paulo chamou ali no capítulo 5, né, de viver nas trevas, aqui, né, ele coloca de uma outra forma. Ele diz que é um andar segundo os pensamentos dos homens. Ou seja, o homem separado de Deus, debaixo da influência e da escravidão do diabo, né, ele construir um caminho, né? Ele tem construído um caminho. Há um caminho proposto para todos os homens que nascem neste mundo, né, que é fruto da mente caída do ser humano,
que é fruto, né, do pensamento do homem, que é algo completamente separado de Deus, que tem a marca, né, que tem a assinatura do maligno. E todos nós andamos neste caminho, durante todo o tempo que vivemos, né, antes do Senhor ter chamado a nossa vida em Cristo Jesus. Ninguém nasce fora desse caminho, né? E esse caminho, ele tem sido alimentado, né, desde o Éden, pelos pensamentos dos homens, por tantas coisas que dia a dia o homem tem acrescentado, né, a esse caminho. E cada geração ele fica pior, né? Ele fica mais tenebroso, ele fica mais escuro, ele fica mais separado, né, da verdade do Senhor Deus. E foi dali, irmãos, que o Senhor tirou, né, a nossa vida. Nós vimos aqui no capítulo 4 mesmo, né, que o velho homem, né, versículo 22, ele se corrompe, ele continua se corrompendo, né? Esse caminho continua ficando pior. Eu estou com 62 anos e eu posso testemunhar para os irmãos que o mundo, quando eu conheci por gente, digamos assim, né, já era horrível, muito horrível. Mas hoje está muito pior. Muito pior. Quando eu nasci não tinha funk, irmão. Por aí você já tem uma ideia de como o mundo era bem melhor, né? Quando eu nasci, para você ver um gay, você tinha que andar bastante, né? Hoje eles trombam com você toda hora. O mundo era bem melhor. Quando eu nasci, droga era algo que a gente ouvia falar, né? Hoje você está dentro da sua casa, dormindo na sua cama, a fumaça da maconha entra pela janela, que você não sabe de onde está vindo. E ele vai ficar pior ainda. Foi daí que o Senhor nos tirou. Porque esse é o caminho, né, do homem, né? No versículo 18, do capítulo 4, Paulo fala assim que este homem, né, ele está obscurecido no seu entendimento. Ou seja, ele está em trevas, né? E está alheio à vida de Deus. Então ele está separado de Deus, da vida de Deus. Está separado da vida de Deus, da mente de Deus. Não há nada que procede da vida de Deus, que é vivo em Deus, neste caminho do homem caído. Ele desconhece isso. Nesse caminho trevoso, né, o que predomina é a corrupção. É aquilo que é comida de Satanás, né? Que Gênesis chama de o pó da terra. Nesse caminho do homem separado de Deus, né, não há absolutamente nada que permanecerá eternamente. Porque não existe nenhum toque da vida de Deus nele. Ele será completamente aniquilado, né, varrido de toda a terra, quando o Senhor se manifestar. A palavra de Deus mostra de muitas formas este caminho do homem separado de Deus, né? Ele ofende a Deus o tempo todo. Por isso o homem precisa ser completamente, né, despido deste homem velho. Porque ele é assim, o caminho que ele anda, que ele conhece, né, é este. No versículo 21, nós vemos então esse caminho digno, que o próprio Deus preparou para os seus filhos em Cristo Jesus. Diz assim o versículo 21 do capítulo 4. O 20 e o 21, melhor, né? Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato o tendes ouvido
e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus. Então o caminho da luz, ou na luz, né, não é outra coisa senão aprender a Cristo. E ser instruído, né, segundo a verdade que está, ou que é o próprio Filho de Deus. Então o caminho que nós somos chamados para andar, para viver, que foi preparado por Deus, não é outra coisa, senão a aplicação do Filho de Deus em nós. A palavra de Deus, ela usa muitos termos, né, para mostrar isto, né, para nós. Formar Cristo em nós, né, andarmos nas pegadas do Filho de Deus. A própria parábola, por exemplo, né, que o Senhor contou, que Ele é a videira verdadeira, que nós somos os ramos, né, e que nós precisamos estar enxertados na videira verdadeira, para que na nossa vida apareçam os frutos, e frutos que permaneçam, né, diante de Deus, para a glória de Deus. Então Paulo está dizendo para os irmãos, né, vocês não pertencem mais a este caminho, ou não andam mais nesse caminho de trevas, né, porque agora vocês são filhos de Deus, e vocês estão aprendendo o próprio Cristo, e sendo instruídos no Filho de Deus, não pelo Filho de Deus, mas no Filho de Deus. E segundo é a verdade em Jesus. Ou seja, a obra do Senhor, ela é feita de tal forma, irmão, na nossa vida, né, que Cristo é aplicado no nosso ser, ele se manifesta, né, no nosso coração. Não é algo que nós aprendemos e que continua fora de nós, mas é algo que o Espírito de Deus, que habita a nossa vida, traz para dentro do nosso coração. O Senhor é unido ao nosso espírito e nós nos tornamos participantes da sua própria natureza. E somos edificados como casa viva de Deus, como o corpo de Cristo. E isso é maravilhoso e grandioso. E encerramos, né, na ministração passada, citando esses dois versículos, e eu quero mais uma vez ler esses dois, né, aliás, 3, do 22 aí ao 24, diz que no sentido de que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedente da verdade. Veja que coisa maravilhosa. Nesse caminho que Deus preparou, o velho homem, ele não pode andar nele, né? Ele precisa ser despido, tirado. E aqui nós precisamos desesperadamente uns dos outros. É aqui que entra o serviço. É aqui que entra, né, a justa cooperação de cada parte. É aqui que cada membro, né, precisa fazer e cumprir a sua função. É aqui que nós precisamos nos sujeitar, né, uns aos outros. Porque há um velho homem que precisa ser despido. Há trevas que precisam ser iluminadas. Isso aqui não é automático, irmão. Não tem como apertar um botãozinho assim, que nem a gente faz no interruptor lá em casa, né, quando está escuro. Não tem. Aqui é uma caminhada. Aqui é um trabalhar.
Aqui é um corpo funcionando. Aqui, isso ocorre, né, mediante uma interação entre os membros e o Espírito de Deus que habita esse corpo. Isso nos torna dependente do Espírito de Deus e uns dos outros. Isso faz com que a importância que nós devemos atribuir aos nossos irmãos fique imensa, porque deles nós precisamos. E isso não foi ideia de nenhum homem, de nenhum daqueles que o Senhor remiu lá no passado. Esta é uma obra, esta é uma vontade, um desejo, um plano do próprio Deus. É aqui que o Senhor Jesus está trabalhando, né? É assim que Ele está edificando a sua igreja. E não só despir o velho, mas também, né, é uma obra para vestir o novo. Quando Paulo fala que nós precisamos ser instruídos e nós precisamos ouvir a verdade que está em Cristo Jesus, isso também será feito por cada um dos membros, com a participação de todos. Esta é uma obra corporativa. E o nosso coração precisa se sujeitar a isto. Observe, irmãos, que quando Paulo fala, né, desse caminho digno, no versículo 2 do capítulo 4, ele começa, antes de falar de qualquer coisa, ele diz que para andar nesse caminho é necessário toda a humildade, toda a mansidão, toda a longanimidade, e todos precisam suportar uns aos outros. Ou seja, é necessário, né? Ou a porta de entrada é este coração que humildemente recebe ou se sujeita àquilo que o próprio Senhor estabeleceu. Se rejeitarmos, se resistirmos, né? Se não permitirmos que o Senhor faça essa obra na nossa vida, teremos grandes dificuldades. E não chegaremos, certamente, na nossa experiência, a tudo aquilo que o Senhor tem preparado, né, para a nossa vida. Observe aí que no versículo 15 do capítulo 4, já li, mas vou ler de novo, que é importante, né? Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, e de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Capítulo 5, versículo 21. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. No versículo anterior, versículo 20, né, Paulo disse: dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. 4:2 que eu já li também, suportando-vos uns aos outros em amor. Esta, irmãos, não é uma obra que podemos experimentá-la, né? Uma obra da parte de Deus que podemos experimentá-la sozinhos. É para todos nós. A medida maior de Deus está aqui.
ela é corporativa. E nós precisamos receber isso no coração. E ela tem duas vias. Eu preciso receber. Mas o Senhor também me chamou para servir, para ajudar os meus irmãos. Porque há um velho homem que precisa ser despido, porque ele é trevas. E há um novo homem que precisa ser vestido, que é luz, que é santidade, que agrada o coração de Deus. Mas a maneira dada por Deus para isto ocorrer é o cabeça, através de seus membros, ministrando de tal forma que todo o corpo seja abençoado. Irmãos, nós nos afastamos muito disso, né? Normalmente, quando a gente se ouve falar em serviço na igreja, a gente pensa em alguma coisa externa, né? Alguém que está cuidando, eu já falei isso aqui também, né? Um está cuidando dos carros, o outro está lá cuidando da cozinha, né? Está cozinhando, o outro está lavando o banheiro, e a lista aí pode ser grande, dependendo do ambiente. Essas coisas têm lá o seu valor, se colocadas numa ordem, né, de prioridade correta. Mas se isso daí ocupar o lugar daquilo que realmente a palavra de Deus chama de serviço, aí nós perdemos tudo, irmão. Porque o grande serviço é vestir os santos com Cristo Jesus. Porque quando somos alcançados, nós estamos sujos. A nossa roupa é bem fedorenta. Nós somos aquele filho pródigo, né, que voltou para a casa do pai detonado. E nós precisamos de toda a verdade de Cristo Jesus sendo aplicada na nossa vida. E Deus não vai mandar anjos para fazer isso. Ele usa os demais membros do corpo. Por isso eu preciso ser humilde e acolher com mansidão e permitir que o Senhor assim proceda, para que eu também cresça, né, no Filho de Deus. Agora estamos no versículo 25, né, do capítulo 4. Que diz assim: por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Né? Aqui está um grande serviço, irmãos, que precisa ser feito. Nós andamos uma boa parte da nossa vida na mentira. O nosso pai, quem era? O pai da mentira. Ele sabe tudo de mentira, irmão. E nós fomos treinados na mentira. Todos os nossos caminhos eram baseados na mentira. A mentira que procede de muitas fontes humanas, né? Das muitas correntes de pensamentos que há entre os homens, mas todos eles são mentirosos. Não é assim? Nós somos adeptos de muitas coisas. Eu concordo com isso, eu concordo com aquilo, eu acho aqui certo, eu acho aquilo, né? E por aí vai. Mas tudo mentira. Tudo mentira. Os homens conhecem a mentira. Vocês se lembram de qual foi a grande pergunta que Pilatos fez para Jesus, né? Ele queria saber, ele perguntou para o Senhor, mas o que é a verdade, né?
Porque ele não sabia nada sobre a verdade. Mas sobre a mentira, ele sabia tudo, né? Ele não precisava fazer nenhum esforço. Toda vez que ele abria a boca, ele falava mentira, porque o homem caído é filho da mentira. Mas aquele que está em Cristo, irmãos, ele foi e está sendo instruído na verdade. E agora chegou a hora de deixar a mentira e cada um falar a verdade com o seu próximo. Esse falar a verdade aqui, irmão, não é apenas dizer as coisas. Ontem que hora que você foi dormir ontem, Celso? Celso, antes de deitar, ele olhou no relógio, era 10 horas. Eu pergunto para ele, Celso, que hora que você foi dormir ontem? 10 horas. Celso só fala a verdade, né? Deitou 10 horas e falou, era 10 horas, né? Aí eu pergunto pro James, que hora que você levantou? Ontem, James. O James levantou 11 horas. Ele fica assim, ele falava 11 horas, vou dizer. É verdade, ele levantou 11 horas, né? James verdadeiro, né? Ou falar mentira não é dizer assim, você ficou chateado comigo ontem, irmão? Não, nem ninguém porque você falou, mas ficou fuzilando de raiva, né? Isso é mentira também. Mas não é esta a mentira que está aqui. Há uma mentira muito maior. Lógico que essa mentira mais superficial aí, ela procede da mesma fonte. E ela também precisa ser varrida, né? Ela também é sujeira. Ela também é fedorenta. Mas há uma mentira maior, irmão, na vida do homem. Ou seja, tudo aquilo que está na vida do homem que não é segundo Cristo, é mentira. Quando nós defendemos um pensamento, por mais legítimo que ele seja, mas se ele não é Cristo, ele é mentira. É isso que eu quero que os irmãos entendam. O mundo pode me dar um pensamento, ou seja, um fundamento, né? Ele pode me fornecer valores, padrões que socialmente são corretos, são aceitos. E o mundo te dá valores e padrões e pensamentos todos os dias, e que são aceitos, são aplaudidos, são louvados aí fora. Ninguém vai chamar aquilo de mentiroso ou de mentira. Mas nada disso é Cristo. E se não é Cristo, é mentira. Por exemplo, quando você instrui o seu filho num caminho que não é Cristo, você está mentindo para ele. Quando você diz para o teu filho que o grande propósito da vida do ser humano é ganhar dinheiro e ficar rico, você está mentindo para ele. Irmãos, isso aqui é muito grande. A mentira ela é total na vida do homem. Quando nós, de alguma forma, sugerimos para os outros que nós devemos nos preocupar primeiro com a nossa vida, isso não é Cristo. Nós estamos mentindo. Mas Cristo não é assim. Quando os casados, né? Os irmãos casados, um irmão sugere para o outro irmão algo
para ele levar para sua casa que não é Cristo, você está mentindo para ele. Quando uma irmã dá um conselho para outra irmã que esse conselho não é Cristo, ela está mentindo para ela. Quando nós sugerimos para os nossos irmãos que devemos nos relacionar com as autoridades diferente daquilo que Cristo mostrou para nós estamos mentindo para ele. Essa mentira aqui é imensa, irmão. Mas nós só podemos falar a verdade se na outra ponta nós estivermos sendo ministrados na verdade. Porque como eu vou falar a verdade se eu não conheço a verdade? Como eu vou ajudar o meu irmão a se despir do velho homem se eu não estou sendo vestido com um novo homem? Então, irmãos, na igreja, no corpo de Cristo, a mentira é um imenso problema. Ela está lá dentro das nossas casas, na maneira como nós casados nos relacionamos com as nossas esposas, com os maridos, com os filhos, lá no trabalho, com os nossos vizinhos. Mas veja que o lugar de tratar isto é no corpo, é na casa de Deus. Isso aqui pertence aos santos, esse aqui é o caminho daqueles que o Senhor chamou. Eles vão andar na verdade. E a verdade é o Senhor Jesus. Quantas vezes, né, nós pais, certamente eu fiz isso muitas vezes, né? Então, fica o alerta para os irmãos que têm filhos pequenos, né? Às vezes a gente chega para a criança e fala assim, olha, não pode contar mentirinha para o coleguinha. E não pode mesmo, lógico, né? E a gente acha que o problema está resolvido. A mãe, né, chega para o filho e fala, não pode contar a mentirinha para o seu irmão. Mas se apertar um pouquinho é capaz dela sair na rua com a bandeira do movimento feminista. Sujeitar o marido, Deus me livre. Mas isso é Cristo. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Bom, nós não podemos fazer essa obra sozinhos. Eu não posso fazer sozinho, o Celso não pode, o Paulinho não pode. Nós precisamos uns dos outros. Aí que entra a humildade, a longanimidade e o suportai-vos uns aos outros. Aí que entra a justa cooperação de cada parte. Se o meu caminho não é segundo Cristo, o irmão que está vendo tem que se aproximar de mim e dizer, ô, legal, essa conduta sua, essa maneira de viver sua, não é Cristo. Não é Cristo. Essa aí procede da mentira e ela precisa ser despida.
Você topa isso? Vai falar assim. Esse texto que Paulo está usando em Efésios, ele usou ali de Zacarias, né? Zacarias capítulo 8, versículo 16, ele fala: e essas coisas que deveis fazer, falar a verdade cada um ao seu próximo, e executai juízo nas vossas portas, segundo a verdade. Ele fala isso, em favor da paz. Irmãos, como Deus, desde sempre, Ele está desejoso, né, de trazer isso para a vida dos seus filhos. Então Paulo fala, irmãos, que esse deve ser, né, o nosso falar. Irmãos, às vezes a gente fala tanta bobagem, perde tanto tempo falando tantas asneiras, né? Mas o Senhor nos deu uma boca para falar a verdade. Para falar a verdade. E esse falar aqui será sempre um falar em amor, porque Cristo é amor. E a verdade, quando ouvida por um Filho de Deus, né, habitado pelo Espírito Santo, ela é maravilhosa. Ela liberta. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A palavra de Deus diz que um dia todos os homens serão colocados diante do Filho de Deus. E ele, como a vara de medir de Deus, vai medir todas as coisas. E que os próprios santos, né, participarão disso. Paulo diz que eles vão julgar os anjos. Olha que maravilha que o Senhor nos deu. Ele nos deu o privilégio da gente cooperar com Ele agora nisto. A igreja é uma lâmpada que foi acesa e colocada sobre um monte. E se formos julgados agora pela verdade, né, não seremos julgados como o mundo, porque certamente todas as coisas serão julgadas. Mas nós não temos mais a exclusividade nesse julgamento se estamos em Cristo. Os irmãos, os membros, porque somos membros uns dos outros, eles têm a obrigação de julgar a nossa vida com a verdade. Ah, não, eu não chega muito perto porque eu sou escamoso. Fica longe porque eu dou conta. Não, Cristo não é assim. Por isso que o Evangelho, irmãos, é um caminho estreito, mas é um caminho glorioso. Nós já vimos no capítulo 4, no versículo 17 e 18, que o ímpio, né, ele se move na mentira, e não tem problema nenhum, porque ele sabe fazer a mentira, e ele está confortavelmente alojado, né, na mentira. O próprio Senhor, lá no Evangelho de João, capítulo 8, a partir do verso 44, chamou os homens, né, de filhos do diabo. E diz que o diabo é mentiroso desde o princípio. Ele nunca se firmou na verdade. E quando ele fala mentira, fala do que lhe é próprio. Ou seja, o diabo não consegue falar a verdade. O diabo nunca falou uma verdade. Depois que ele caiu. Ele não pode falar a verdade. Porque ele é mentiroso. Não é que ele pratica mentira, ele é mentiroso, ele é a mentira. Vimos, né, que o velho homem, ele se corrompe.
É um processo continuado e crescente, que torna as coisas cada vez piores. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos ensine a falar em Cristo Jesus uns aos outros. Falar a verdade, querido, não é sair procurando pegar algum irmão na mentira. Falar a verdade é falar em Cristo Jesus. E todo e qualquer assunto, toda e qualquer situação que for posta entre você e o teu irmão, fale em Cristo. Você vai estar falando a verdade, como a palavra de Deus exige, né? Vamos mais um pouquinho. Versículo 26. Que horas são, irmão? Eu estou sem relógio. 11 horas? Irai-vos e não pequeis, e não se põe o sol sobre a vossa ira. Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. Eu quero ler junto com este versículo 26, o versículo 31 também, que diz assim: longe de vós toda amargura, cólera e ira, e gritaria e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Gálatas capítulo 5, verso 20, coloca a ira como uma das obras da carne, né? Aparece aí, Gálatas 5, 20. Paulo vem falando, né, quais são as obras da carne. Ele diz: idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, né, discórdia, dissoluções, facções. Então a ira aqui é apresentada como uma obra da carne. 1 Timóteo 2,8, Paulo está exortando os irmãos para que eles orassem, né, em todos os lugares, levantando mãos santas, sem iras, né? Então, se era para orar levantando mãos santas, e para ter mãos santas era necessário não ter ira nelas, né? Então a ira é reprovada aí, né? Não deve fazer parte da vida dos filhos de Deus. Tiago capítulo 1, um pouquinho para frente, o apóstolo fala o seguinte. Tiago capítulo 1, versículo 19. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Então, Tiago está dizendo que a ira deve ir lá para o fim da fila, né? E quando ela se manifesta, e dependendo de como ela se manifesta, ela não produz a justiça de Deus, ela não coopera com a justiça de Deus, né? Em Romanos capítulo 1, versículo 18, Paulo fala aqui dos céus, se manifesta a ira de Deus contra os homens, né? Que trocaram a verdade de Deus pela injustiça, né? Então a ira aí aparece como instrumento, né? Como um vingador do próprio Deus. Por que eu li esses versículos, irmãos? Para a gente observar, perceber que, por um lado, né, a ira é um pecado,
precisa ser retirada da vida dos santos. Ela pertence à carne, ao velho homem, né? E não contribui, né, com a justiça de Deus. Mas, por outro lado, aqui em Efésios 4, 26, Paulo está dizendo que a ira nem sempre é pecado. Parece até uma contradição, né? Aqui ele está dizendo que é possível ficar irado e não pecar. E, na verdade, ele está até admitindo, né? Ou colocando como necessário ficar irado, mas não pecar por causa desta ira. E ele diz que quando houver esta ira, esse tipo de ira, se deve tomar o cuidado de não deixar ela no coração por muito tempo, né? No máximo até a hora de dormir, né? Ou até a tarde, até o fim do dia. Então vamos observar, irmão, um pouquinho melhor essa questão aí, né? Irai-vos e não pequeis. Aqui nesse capítulo 4, versículo 26, diferente do que está no versículo 31, essa ira é necessária, porque ela aponta para um zelo que o Filho de Deus tem ou manifesta diante da injustiça ou das injustiças, e sobretudo diante daquilo que se opõe, né, aos interesses de Deus em Cristo Jesus. Nesse tipo de ira, nós, se você quiser gastar um tempinho, né, e procurar no Novo Testamento, você vai encontrar o Senhor Jesus mais que uma vez manifestando esse tipo de ira. Você se lembra quando ele chegou no templo e os judeus estavam lá, né, vendendo, comprando e fazendo aquela bagunça lá, né, na casa de Deus? Você se lembra o que o Senhor fez? Ele fez um chicote. Mas antes de dar umas boas chicotadas no pessoal, a palavra de Deus fala que ele derrubou todas as mesas, né? Meteu o pé nas mesas, soltou as pombas e soltou os cabritos. Ninguém faz isso daí dando risada, irmão. A pessoa para entrar no ambiente e derrubar as mesas, soltar a bicharada, ele faz com ira. Com autoridade, né? Porque os próprios judeus depois perguntaram para ele, mas com que autoridade você faz isso aqui, né? E aí ele, não tendo a obra ainda completa, pegou o chicote e deu umas lambadas, não sei quantos lá, mas muitos levaram chicotadas, né? E umas boas chicotadas. Então esse tipo de ira, né, ela é um zelo, é uma reação, né, forte por parte do Filho de Deus contra a injustiça e, sobretudo, contra aquilo que está se opondo aos interesses de Deus em Cristo Jesus. E Paulo está recomendando isso aqui, mas ao mesmo tempo fazendo uma observação. Mas não deixe o sol, né, se colocar sobre a vossa ira. Ou seja, é necessário lidar bem com ela. Paulo ele está citando, né, o Salmo 4, e eu queria que os irmãos abrissem comigo nesse Salmo. Salmo 4.
Aliás, eu vou ler todo o Salmo para a ideia ficar mais clara, né? Diz assim: responde-me quando clamo a Deus na minha justiça. Na angústia, me tens aliviado. Veja que o salmista está numa situação desta aqui, né? Ó homem, até quando tornareis a minha glória em vexame e amareis a vaidade e buscareis a mentira? Sabeis, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso, o Senhor me ouve quando eu clamo por ele. Irai-vos e não pequeis, consultai no travesseiro o coração e sossegai. Ofereceis sacrifício de justiça e confiai no Senhor. Há muitos que dizem: quem nos dará a conhecer o bem? Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles, quando lhes há fartura de cereal e de vinho. Em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só tu me fazes repousar seguro. Então, esse salmo, nós temos o ímpio e o justo. Nós temos aquele que está andando na justiça e aquele que está fazendo uma pergunta horrível, né? Diz: quem é que vai me fazer conhecer o bem, né? Ou seja, ele está folgado na injustiça. Ele não tem preocupação com aquilo que é do Senhor, né? E versículo 2, né? Ó homens, né? Até quando tornareis a minha glória em vexame e amareis a vaidade, né? Então, há um total desprezo aqui pelo Senhor e pelas coisas do Senhor. Mas o Filho de Deus está ali sofrendo, né? Ele está atribulado ali, né? E ele está reagindo a tudo isso. Mas só que ele diz que à noite ele deita em paz e logo pega no sono. Porque, Senhor, só tu me fazes repousar seguro, né? Que coisa tremenda isso. Apesar, né, do Filho de Deus aí no Salmo estar indignado, irado, né, pelo fato da justiça e da glória do Senhor estar sendo atacada, né, ele está em paz. Porque ele entrega aquela situação todos os dias nas mãos de Deus. Tiago, quando ele fala o que lemos lá no capítulo 1, versículo 18 e 19, ele está olhando para isso. Ele diz: a ira do homem não produz a justiça de Deus. Quando que ela não produz a justiça de Deus? Quando ela coloca o que está irado numa atitude que tira, vamos dizer assim, das mãos do Senhor a oportunidade dele, Senhor, tratar aquela situação, ou lidar com aquela situação segundo ele deseja. Mas o fato do salmista saber que quem ia realmente lidar com o ímpio era Deus, não mantinha e não detinha ele na passividade. Ele não ficava ali como se não estivesse acontecendo nada, não. Ele ficava irado. E Paulo está dizendo isso aqui para os irmãos: irai-vos e não pequei. Irmãos, quantas vezes for necessário ficar irado entre nós por causa da justiça de Deus e dos interesses de Deus que porventura estiverem, né, sendo desprezados por nós como membros do corpo de Cristo e como igreja do Senhor, alguém tem que ficar irado. Alguém tem que meter o pé na mesa, derrubar as cadeiras e passar o chicote em todos os outros. A passividade na casa de Deus não é de Deus, quando está posta uma situação que necessita esta ira santa.
O Senhor Jesus não fez de conta que não estava acontecendo nada lá no templo. Ele não deu volta. Ele foi lá pessoalmente conferir. Só que o salmista derrubava as mesas, soltava os carneiros, mas à noite ele deitava na cama e dormia. Porque ele sabia que quem ia realmente tratar com aquilo era Deus. Querido, se você como membro do corpo de Cristo estiver diante de uma situação que está sendo vivida por outro membro do corpo de Cristo e que os interesses do Senhor estiverem sendo desprezados, você pode pegar o chicote, deve pegar o chicote e falar: vem cá, negão. Baixa a calça aí. Só que, depois que terminar a sessão de chicotadas, não se esqueça que você fez aquilo em amor, você fez aquilo em Cristo. E você vai dormir e você não pode mais trazer aquela situação para o teu coração, para a tua vida, porque quem vai lidar com ele, de fato, é o Senhor. Mas você fez sua parte. Ah, estou orando com aquele irmão, quem sabe, ele muda. Não vai mudar nunca, ele precisa de chicote. Nós vamos o tempo todo na casa uns dos outros. Se você for na casa do seu irmão, se ele é teu irmão, se ele diz que é teu irmão, e lá precisa de chicote, passa o chicote, irmão. Se você for na minha casa e ver alguma coisa que precisa de chicote, passe o chicote. Me ajude a despir este velho homem que precisa ser despido. Ou não queremos isso? Nós queremos tapinha nas costas, Pai do Senhor, irmão, o que nós vamos comer hoje? Quem ganhou o jogo ontem? Como foi a semana de trabalho? Como é que está a Covid? Quantos que morreram? Como que está o nenê? Está comendo papinha? Está gastando muita fralda? E o velho homem, que tamanho que está? Você ama o Senhor? Você se importa com Ele? Esses são nossos assuntos, irmão. Daqui uns dias nós vamos estar na eternidade. Mais um só para encerrar hoje. Depois, outra ocasião, a gente continua. Verso 25. Aliás, verso 27. Não deis lugar ao diabo. Não é difícil a gente saber que o lugar do diabo sempre será no pecado. O diabo é trevas. Não é assim? Ele é trevas. Onde há luz, com certeza o diabo não está ali. E é trevas. Então, para o diabo estar, o pecado precisa estar. Uma tolice que tem crescido na igreja do Senhor, né? Que tem feito os filhos de Deus praticarem certas coisas assim, absurdas. Como se o diabo fosse tolo.
fechar a porta não sei de que jeito, esse negocinho não pode ficar aqui. Quando saio de casa, preciso falar umas coisinhas, umas mantras. Quando volto, preciso repetir novamente. Tem crente indo fazer xixi nas entradas da cidade, marcando território, como se o diabo ligasse para essas coisas. Você pode ligar a rede de esgoto lá da sua casa, para ela cair lá na porta da sua casa, que o diabo não vai dar nem bola, ele gosta de fedor. O diabo precisa do pecado. O Senhor Jesus, o Senhor Deus falou ali no Gênesis, né, que o diabo ia para sempre comer do pó da terra. Ele só faz isso. Então, quando Paulo está dizendo aqui, não dê lugar ao diabo, ele está ainda falando da questão da ira, irmão. Ele não mudou de assunto. Irai-vos e não pequeis, e não se ponha o sol sobre a vossa ira, vírgula, não deis lugar ao diabo. Como que o diabo pode achar lugar no nosso meio, ou na nossa vida? Quando o pecado não for tratado, ou lidado, ou visto com o pecado. Nós vamos ler dois textos. O primeiro em 1 Coríntios, capítulo 5. Capítulo 5. Estava ocorrendo uma situação ali na igreja dos Coríntios. Capítulo 5, a partir do versículo 1. Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade e imoralidade tal, como nem mesmo entre os gentios. Isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai. Então, estava acontecendo isso lá em Corinto. E contudo andai vós ensoberbecidos, e não chegastes a lamentar, para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho traje praticou. Quer dizer, ninguém reagiu. Paulo falou, passou da hora de alguém se levantar no meio, pegar esse cara aí e jogar ele lá fora, na rua. Mas ninguém fez isso. Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei, como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja, em nome do Senhor Jesus Cristo, reunido vós e o meu espírito com o poder de Jesus nosso Senhor, entregue a Satanás para ser destruído na carne. Quer dizer, não só jogado para fora, mas entregou ele para o diabo, para ser destruído na carne. Eu acho que não tem coisa pior do que isso. Você pode ver o semblante de Paulo escrevendo essas palavras aqui? Será que ele está rindo assim? Olha, irmãozinho, ele está babando, irmão. Os meus filhos sabem lá em casa que quando eu ficava nervoso eu mordia a língua assim, de raiva, né? E quando mordia a língua, vazava um para uma porta, outro para outra, porque a coisa era feia, né? Paulo aqui estava mordendo a língua, se ele tivesse costume. Mas os irmãos de Corinto, tranquilo. Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi imolado. Por isso celebremos a Páscoa não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Aqui nós temos a manifestação da ira. Aqui nós temos um membro do corpo de Cristo, embora não estivesse presente fisicamente,
Mas ele está reagindo. Ele está dizendo não para o diabo em nosso meio. E esse homem foi afastado da comunhão. Foi entregue a Satanás. E com certeza, irmão, as consequências foram graves. Ele deve ter sofrido muito. Mas agora vamos para o capítulo 2 da segunda carta de Paulo aos Coríntios. Agora Paulo vai dormir. Ele está de noite na sua cama. Segundo aos Coríntios 2. 10. Aliás, vamos... A partir do verso 7. Ele está se referindo a essa pessoa, né? Que lemos lá no capítulo 5. De modo que deveis, pelo contrário, perdoar-lhe e confortá-lo, para que não seja o mesmo consumido por excessiva tristeza. Pelo que vos rogo que confirmeis para com ele o vosso amor. E foi por isso também que vos escrevi, para ter prova de que em tudo sois obedientes. A quem perdoais alguma coisa, também eu perdoo. Porque de fato, o que tenho perdoado, se alguma coisa tenho perdoado, por causa de vós o fiz na presença de Cristo, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Veja bem, irmão. Num primeiro momento, Satanás poderia ter alcançado o seu lugar se ninguém se levantasse nessa ira, nesse zelo de Deus e dissesse: isso não pode continuar. Paulo fez isso. Mas logo em seguida, ou no segundo momento, vendo o arrependimento desse irmão, vendo a angústia dele, o próprio apóstolo Paulo encoraja e incentiva os irmãos para que esse que havia sido tirado, fosse recebido de volta, fosse perdoado, fosse acolhido, né, e introduzido novamente na comunhão do corpo. E aí ele diz, né, para que o diabo não alcance vantagem sobre nós. Porque nós não ignoramos as suas estratégias, né, as suas artimanhas. Ou seja, se nesse segundo momento não houvesse esse coração misericordioso, amoroso, como o do salmista lá no capítulo 4, que entregava nas mãos do Senhor, como Tiago aconselhou, né, olha, a ira do homem pode não produzir a justiça de Deus. Paulo, então, diz para os irmãos: vamos perdoar esse amado e vamos trazer ele de volta. E assim fizeram. E o diabo foi derrotado de novo. E com isto, não só os irmãos de Corinto, mas este, que teve esse problema sério, né, na vida dele, cresceram no Senhor. E o Senhor foi honrado. E o que Paulo, né, testifica que agora somos uma massa sem fermento. Porque Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Então vamos celebrar, mas com os asmos da santidade. Ou seja, que o velho homem seja tirado de nossa vida e o novo homem seja vestido em nós. Irmãos, esse é o serviço da casa de Deus. E você foi chamado para cooperar. Às vezes vão ficar irados com a sua vida. Mas amanhã, ou daqui a pouco, você terá que ficar irado com algum outro irmão. Porque é assim que o Senhor santifica o seu povo.
Não podemos fugir disso, nem rejeitar isso. Senão a obra do Senhor não crescerá em nós. Aliás, todo aquele que verdadeiramente é nascido de novo, acolhe isso com grande alegria, porque sabe que procede de Deus. O autor de Hebreus diz que o Pai corrige a todos que Ele recebe por filho. E Ele diz que nessa correção, Ele levanta as mãos que estão decaídas e Ele firma os joelhos trôpegos. E o mesmo autor, vai dizer que todos os dias nós precisamos nos exortar para que o pecado não endureça nenhum. É uma obra que só terá fim quando o Senhor vier. Amém? No próximo encontro, nós vamos continuar. E a próxima palavra aí é para aqueles que furtam. Aqueles que roubam. E roubar e furtar faz parte do velho caminho. Quando estava meditando nisso, eu lembrei de uma coisa, Mais para frente tem um versículo que fala para a gente não entristecer o Espírito Santo de Deus. E eu fiquei pensando, mas como que um homem pode entristecer a Deus? É muita coisa. Como que um homem pode entristecer a Deus? E a palavra do Senhor, no próprio texto que estamos vendo, ela diz com clareza como isso pode ocorrer. E vai ficando claro assim que sempre que nós não correspondemos com essa obra que o Senhor está fazendo em nós, o Espírito de Deus fica entristecido. É como uma mãe, que prepara um neném para sair de casa. Ela pega ele, dá um banho nele, bonitinho, passa perfume nele, ele fica cheiroso, lindo. Aí quando ela está saindo para ir no carro, o que ele faz? Pá! Viu, Natália? Aquele neném cheiroso, bonito, lindo, fica tão fedorento que a mãe tem vontade de jogar ele no lixo. Que decepção! O Senhor está despindo a nossa vida do velho homem. Aí coloca uma coisinha nova que está ali. Ele está ficando bonitão, porque o dia do casamento está marcado e nós vamos ter que estar perfeito lá naquele dia. Esqueceu disso? E aí quando você está quase cheiroso, você dá uma borrada dessa na cueca. Aí tem que vir outro, Com água, com um sabão, e te dar banho de novo. E é assim que o Senhor vai preparar seu povo para aquele encontro maravilhoso. Naquele dia, vamos estar vestidos com linho finíssimo. E ninguém mais vai borrar a cueca, com certeza. Nosso Pai, te louvamos. Porque o Senhor que começou essa obra na nossa vida, o Senhor é suficiente, é poderoso para terminá-la. Esta é a nossa esperança, Senhor, e a nossa confiança. O Senhor vai encher todas as coisas. Porque o Senhor está no trono, e do trono jorra poder e vida para encher os céus e a terra. Seremos, Senhor, completamente cheios de Ti. Mas muito obrigado, Senhor, por esse tempo, por esse momento, Senhor, de nossas vidas, em que o Senhor está formando o Senhor em nós. Que estamos sendo instruídos por Ti. Que estamos vendo de fato de onde o Senhor nos tirou. Quão grande era a nossa miséria e o nosso pecado, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por Tuas belezas, por Tuas riquezas, por Tuas glórias, por Teu perfume, Senhor. Como precisamos dele. Louvado seja o Teu nome, Senhor, por esse dia. No nome de Jesus. Amém.